Um par de gêmeos encontra um macaco que mata pessoas e você até pode pensar que esse filme vai ser um terror pesado e bem denso, mas ele vai te surpreender assim como ele me surpreendeu, porque é um filme que tem muitas piadas, é um filme que tem um time cômico bem ácido, então esse filme na verdade não é um terror, é um terrir. A mistura de terror com comédia, e isso é uma coisa que eu não esperava. E hoje vamos falar sobre o Macaco, um filme sobre um macaco que mata pessoas aleatoriamente, depois que ativam ali a chavinha dele. E esse filme, mesmo que seja um terrir, pode ficar tranquilo que ele tem muito sangue, então isso não é algo que você tem que se preocupar aqui. E outra coisa que me surpreendeu aqui também foi a narrativa peculiar desse filme, a forma com que ela é desenvolvida. E a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo de hoje, vai ser um vídeo sem spoilers, então podem ficar tranquilos. Depois eu vou fazer o vídeo com spoilers e vou falar a diferença do conto pro filme, então vai ser um vídeo mais longo, mais completinho, vou falar sobre tudo, porém esse vídeo aqui é pra indicar o filme pra vocês. Mas antes de começar a falar sobre ele, deixa o like que é importante, se inscreve aqui para próximos conteúdos de séries de filmes e me conta lá nos comentários se vocês pretendem assistir o Macaco. Dirigido e escrito pelo Wes Perkins, o mesmo responsável por Longlegs, o Macaco é baseado num conto do Stephen King, e embora esse conto esteja presente na história aqui do filme, ainda assim o Wes teve muita liberdade criativa para fazer o que ele queria aqui na história. Então ele expandiu a história do conto, trouxe mais situações acontecendo, situações essas que às vezes não eram tão necessárias, mas eu vou deixar isso pra falar no vídeo com spoilers. E aí ele acabou trazendo a vibe do conto, que é um conto pra você não levar a sério. Na verdade, o conto dá até pra mais levar a sério do que o filme, né? Mas o filme é assim, não dá pra levar a sério não, gente. Aqui as coisas não têm lógica e você simplesmente tem que aceitar. E na trama aqui nós conhecemos os gêmeos Hal e Billy Shelburne. O Billy é um babaca e o Hal é um banana, que desde criança sofre bullying ali do irmão dele. Então assim, esses irmãos não se bica desde criança. Isso é irritante, não vou mentir pra vocês. É irritante acompanhar essas briguinhas dos dois. Ainda mais quando você vê a falta de reação do Hal quando o Billy faz alguma coisa com ele. Tipo, meu filho, parte pra cima daquele idiota, parte pra cima. Que bosta de ficar ali aceitando. Para de ser mole, menino. E a mãe dos dois, a Lois, tenta cuidar desses filhos enquanto ela lida com o desaparecimento do marido, que é um piloto ali chamado Perry, que aliás apareceu na cena de abertura e ele foi interpretado aqui no filme pelo Andrew Scott, de Ruptura, sabem quem é? Então, ele foi interpretado por esse ator e foi uma participação rápida, mas foi uma participação boa. Num certo dia, esses dois encontraram um macaco de brinquedo entre os pertences do pai falecido. Eles giraram a chave desse macaco, esse macaco começou a bater ali no tambor e quando a música parou, alguém morreu. E esse macaco acabou deixando um rastro de mortes bem trágicas numa pequena cidade do Maine. E sim, o Stephen King adora o Maine, né? Isso já é comum nas histórias dele. E é nesse ponto que os irmãos constatam que esse objeto é perigoso e ele precisa ser contido. Então eles jogam o macaco num poço na tentativa de se livrar dele pra sempre. Só que anos se passam, a gente vê o Hal ali traumatizado pelas mortes que ele viu na sua infância. E ele vive afastado da própria família por medo do macaco voltar. Enquanto o Bill é um cara obcecado pelo passado. E vocês vão entender um pouquinho melhor quando vocês assistirem o porquê ele é obcecado com esse passado. E agora, esses dois aí vão começar a ser atormentados novamente pelo macaco, e o Hal vai precisar enfrentar os traumas dele para proteger o filho, que é o Petey, antes que a maldição do macaco continue e mate o filho dele. E aliás, o nome do filho dele é em homenagem ao pai dele, que ele não conheceu. E aliás, o nome do filho dele é em homenagem ao pai dele, tem essa conexão familiar. Na verdade, o Wes Perkins adora um filme que tem conexões familiares, isso é muito doido. Gostaria de entender o porquê disso, se algum dia entrevistar ele, vou perguntar. E é isso, a história foca na relação desses dois irmãos, nas consequências que acontecem no presente pelo que rolou lá no passado, mas a narrativa aqui é meio bagunçada, meio maluca, e no final das contas te leva a um completo caos, que é muito o que você espera desde o início, mas não é tão gratificante quanto você imagina inicialmente. Pra mim, a melhor parte desse filme foi o macaco. E assim, o macaco não tem falas, não tem tanto desenvolvimento, mas assim, ele tem uma presença tão forte na tela, quando ele aparece você fica apreensivo, porque ele é um objeto maligno, que quando ele faz o sorrisinho e levanta a baquetinha dele, você sabe que algo vai acontecer de ruim. Então, ele até lembra aquele macaco do Invocação do Mal, se vocês pararem pra pensar, e também as mortes que ele causa lembram as mortes de premonição. Então, assim, é uma sensação gostosa de você olhar pra aquele macaco, saber que a baquetinha dele vai tocar no tambor e alguém vai morrer. E é isso. Pra mim, o macaco em específico foi a melhor parte desse filme. Ele cria umas mortes tão inventivas. Tem gente sendo incendiada, tem cabeça sendo cortada, tem gente sendo pisoteada por cavalos selvagens. São tantas mortes sangrentas que você vai vendo que você percebe que o gore é muito bem feito e que eles realmente capricharam nessa parte. Então não tem o que reclamar disso. Mas, por outro lado, a narrativa é arrastada. O conto de Stephen King do macaco não demandava 1h40 ali pra ser desenvolvido. Ele é um conto muito curto, direto ao ponto, sabe? E aqui não, aqui passa a sensação de que é um filme que não acaba, mesmo ele sendo curto. Eu, pelo menos, pensei quando chegou ali no terceiro ato, meu Deus do céu, esse filme não vai terminar? Eu percebi que o Wes Perkins teve um cuidado pra misturar o humor ácido com o terror, e ele conseguiu criar algumas cenas legais, como, por exemplo, o padre fazendo um discurso sobre a morte absurda que aconteceu com a babá dos meninos, que morreu ali num acidente bem bizarro, ou até mesmo depois a gente vai ver a própria mãe
dos meninos, conversando com eles sobre o que é morrer, se é um acidente ou não, se existe acidentes ou não. Ou a corretora de imóveis descrevendo os assassinatos recentes que ocorreram na cidade de Maine, como se ela estivesse falando sobre algo corriqueiro. Então ela fala na maior naturalidade possível sobre tragédias. E o filme trata muito sobre isso, né? Sobre como a tragédia pode ser levada de uma maneira mais leve. Só que sem leveza no caso, né? Porque a gente vê as mortes acontecendo e não tem nada de leve nessas mortes. E por mais que eu tenha gostado disso que eu mencionei agora, eu vou mencionar algo que eu não curti tanto, que eu já mencionei também um pouquinho antes no vídeo, que foi o desenrolar da história dos gêmeos. Esses dois eram irritantemente extremos um do outro. Então, um era um babaca e o outro era um banana. E eu já mencionei isso pra vocês quando eles eram crianças, mas isso continua enquanto eles são adultos. Tipo, o Hal é tapado demais, o Bill é revoltado demais. Jesus Maria José tinha que ter paciência pra aguentar a historinha desses dois. O ponto impressionante aqui é que a performance do Theo James é muito boa. Ele vive os gêmeos adultos e ele sabe trazer a fúria que o Bill precisa, assim como a melancolia que o Hal precisa. Então, quando necessário, ele sabe intercalar muito bem isso. Sem mencionar o Christian Coughlin, que conseguiu fazer os gêmeos ali quando crianças, também entregando uma boa atuação. E esses dois atores conseguem trazer a mesma intensidade para as performances porque eles recebem o tempo de tela necessário. Assim como a gente percebe que os primeiros 40 minutos do filme são destinados à infância dos gêmeos, os outros 40 minutos são destinados a eles adultos. Então a gente consegue ter essa diferença de tempo que eu não esperava também. Esperava que o filme realmente fosse bem curtinho no começo com eles crianças e depois todo do Theo James, mas não, eles dividiram o filme quase que igualmente para as duas partes. Eu confesso que eu esperava mais da Tatiana Maslany, porque eu gosto dessa atriz, e ela aqui, mesmo sendo muito talentosa, não tem um papel de grande destaque, sabe? Ela consegue entregar ali uma mãe divertida, mas nada mais que isso, não passa disso. E é muito triste, porque é uma atriz promissora, mas que o filme realmente subutiliza. Ela, na verdade, é utilizada pro propósito que é basicamente mostrar a relação familiar, a dinâmica familiar dos meninos, e ela também é um ponto muito fixo na trama pro que vai acontecer no final, mas não foi tão bem utilizada como poderia ter sido. Ainda mais sabendo que o Oz teve uma liberdade criativa pra fazer muita coisa em relação a esse filme e essa história. E por falar no Oz, eu preciso destacar algo que eu gostei muito aqui no filme, que foi a direção dele. Que foi uma direção bem firme, que sabia muito bem o que estava fazendo. Ele conduzia o filme com uma beleza visual muito boa. E a câmera meio que dançava junto com os atores, sabe? Ele conseguia criar a atmosfera de suspense que era necessária. Por isso que eu acho que eu emergi na história e até os defeitos não acabaram me incomodando tanto. E o design do macaco, por mais que seja creepy, ele é fofo. E o Oz consegue capturar a beleza dele e ao mesmo tempo o medo que ele transmite com o seu olhar e com aquele sorriso que ele coloca ali na carinha dele quando ele vai fazer uma coisa maldosa, ou até mesmo quando ele levanta a baquetinha e bate no tamborzinho. Então a maldade nesse objeto é muito bem transmitida graças ao diretor e graças à trilha sonora. Eu não vou descartar a trilha sonora aqui. A pessoa que fez a trilha sonora arrasou. Parabéns. Mas assim, por mais que o Oz tenha arrasado nisso, o roteiro deixou a desejar um pouquinho, o ritmo às vezes era um pouco lento demais, o filme poderia ter 45 minutos. Eu sinto que essa história seria um bom episódio de uma série antológica. Eu tiraria um pouco da história dele criança, um pouco da história dele adulto, juntava tudo, criava um final diferente, porque o final é indigesto. Não sei se vocês vão curtir, eu não fui uma pessoa que gostou tanto ali do final, mas eu acho que é um final que vai realmente dividir as pessoas e vai ser aquele que vai deixar você pensando, eu faria diferente ou não, não sei. Sei lá, eu acho que o final teve seu momento engraçado, mas também teve um momento antes de chegar no desfecho em si, que foi aquele momento que você fica, meu Deus, ai, 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 que raiva, sabe? Ai, eu preciso muito fazer um vídeo com spoilers desse filme pra falar sobre tudo que eu quero falar com vocês. Enfim, vou finalizar aqui dizendo que esse filme leva a sério, ao pé da letra, a frase "a vida é um sopro". E ele se torna uma comédia de terror que abraça muito o absurdo e consegue navegar bem em torno desse absurdo que ele abraçou. Ele brinca muito com a violência, então ele traz cenas violentamente divertidas, mas a experiência de assistir ele todo é uma experiência onde você pensa, que troço aleatório é esse? Mas assim, as mortes são brutais, criativas, o humor é bom, o filme é meio arrastado, os personagens são difíceis da gente gostar, mas eu acho que isso encontra um equilíbrio, né? Porque tem pontos positivos, pontos negativos, e é isso. Se você curte um terrir com mortes absurdas, você vai curtir o que você vai ver aqui. O Macaco chega nos cinemas nesse carnaval, então se você tá procurando um filme pra assistir aí de terror, vai estar em exibição em alguns cinemas selecionados, depois vai chegar aos cinemas oficialmente na próxima semana, e eu quero muito saber se vocês vão ver. Me conta nos comentários, deixa o like que é importante, se inscreve aqui para próximos conteúdos de séries de filmes. Eu fico por aqui, gente. Beijo e tchau!